Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Cada ano que passa, menos pessoas, menos jovens, menos homens estão se interessando pelo ministério. Não sei se é por causa da facilidade de adentrar uma faculdade, quer seja particular ou federal. Hoje em dia os jovens não estão mais aspirando o ministério, o episcopado, como antigamente. Quando eu estava crescendo na igreja, sempre havia jovens recebendo o chamado de Deus para ingressar no ministério. Mas nos últimos anos, este número tem se tornado cada vez menor e menor. Lembro-me de alguém que disse assim: eu vou tentar muitas outras oportunidades. Se Deus fechar todas as portas, então eu vou fazer o seminário. E eu disse para aquela pessoa educadamente: não precisa, Deus não está atrás de perdedores. Amém, irmãos? A pessoa acha que o ministério é lugar de perdedores. Ao contrário, o ministério é lugar de vencedores. Eu creio que Deus, Ele não deve ser deixado em último lugar, mas sempre em primeiro lugar. Todo jovem deveria dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Não quer dizer que Deus vai chamá-lo, mas você deveria estar disposto, deveria se oferecer para entrar no santo ministério. O que você pode esperar do pastor? Seja ele quem for, seu pastor ou outro pastor desta igreja ou de outra igreja. Paulo se encontrou com o jovem Timóteo na sua segunda viagem missionária. Eles estavam na cidade de Listra e ali ele conheceu aquele jovem aspirante ao ministério. Timóteo já era salvo por causa da influência de duas grandes mulheres na sua vida: sua avó, chamada Eunice, e sua mãe, chamada Lloyd. Essas duas mulheres, desde que Timóteo era uma criança, já havia lhe ensinado o caminho da salvação através das Escrituras. Mas o pai dele era grego. Isso quer dizer que o pai dele talvez não tivesse conhecimento bíblico, mas a sua mãe era judia, e por essa razão ele conhecia a Bíblia desde a sua meninice. No entanto, Timóteo, ele é chamado de filho espiritual do apóstolo Paulo. Não que Paulo o tivesse ganhado para Cristo, mas Paulo foi quem o discipulou, foi quem o doutrinou, foi quem lhe ensinou as Escrituras de forma sistemática. Ele teve um professor por excelência, mas Paulo era conservador, Paulo era exigente, Paulo era dogmático. Ele não mudava as suas ideias por nada neste mundo, mas Paulo era cheio do Espírito Santo de Deus. E eu considero o pastor Jaime William Rose o apóstolo Paulo da minha vida. Assim como Paulo, o pastor Jaime também foi um professor conservador. Ele, tanto quanto eu saiba, nunca mudou a sua linha tradicional de pensamento. Eu já mudei, mas eu não acho que o meu pastor jamais tenha mudado. Ele era exigente, só quem trabalhou com ele sabe disso, e ele era dogmático. Ele também não mudava de ideia, mas ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Eu considero então, pastor Jaime, o apóstolo Paulo na minha vida. Paulo escreveu para o pastor Timóteo, a fim de ensiná-lo a pastorear o rebanho de Deus. Então Deus chama alguém para o pastoreio, e a pessoa vai para o seminário, aprender com os seus professores como pastorear uma igreja. Mas não precisa. Toda a instrução pastoral se encontra, literalmente, nas duas epístolas de Timóteo. Quem estudar 1 e 2 Timóteo e executar os seus ensinamentos, estará pastoreando por excelência o rebanho de Deus. O verdadeiro pastor é aquele que segue os conselhos de Deus, e não as ideias deste mundo, e nem sequer as ideias dos irmãos da igreja, porque cada um de nós aqui possui 1001 ideias de como deveria ser a igreja, de como deveria ser o pastoreio, mas apesar das nossas boas e más ideias, eu creio, irmãos,
que Deus nos chamou para ouvir a voz de Deus e não a voz do homem. Ele nos chamou para seguir as diretrizes que Ele delineou na Bíblia, e não as nossas diretrizes que nós acabamos inventando através das nossas experiências. Quais foram os conselhos que Paulo deu ao jovem pastor que fizeram dele um verdadeiro homem de Deus? Ele foi pastor na igreja de Éfeso e muito bem sucedido. Em primeiro lugar, Paulo aconselhou Timóteo a desejar, a ter vontade, mas do quê? Da ocupação especial do pastor. Ele queria que Timóteo desejasse ser um pastor. Eu já contei para você a história daquela criança, 5 aninhos de idade. Ela disse: mamãe, quando eu crescer, eu quero ser pastor. E a mamãe ficou feliz de ouvir o seu filhinho de 5 anos de idade desejando ser pastor. E ela perguntou: que bênção, meu filho, mas por que você deseja ser um pastor? A criança disse: já que eu tenho que frequentar a igreja pelo resto da minha vida, eu quero ser aquele que manda e não aquele que é mandado. Paulo queria que Timóteo também sentisse vontade de ser pastor. Esta é uma palavra fiel. Se alguém desejar o episcopado, que é o trabalho pastoral, excelente obra deseja. Durante todos os anos de ministério que eu tenho, eu espero nunca ter desanimado um jovem a respeito do ministério. Eu espero nunca ter reclamado do meu fardo, nunca ter reclamado dos problemas que são naturais dentro do ministério. Espero nunca ter desanimado minhas filhas a se casarem com pastores. Espero nunca ter criticado o ministério perto de alguém e principalmente perto de jovens que são potencial para servir a Deus. O trabalho do pastor é um trabalho muito especial, mas por que o instrumento de trabalho do pastor é especial? Amém, irmãos? A palavra de Deus é especial. Logo, o ministério se torna um lugar bastante especial. A Bíblia fala de outras vocações. A Bíblia fala de reis, governadores, fala de médicos, carpinteiros e juízes. Mas nenhuma dessas vocações é mais admirada, é mais elogiada na Bíblia que a de pastor. A posição pastoral é a mais valorizada dentro das Escrituras Sagradas. A ocupação de pastor, no entanto, ela tem sido desprezada e ela tem sido debochada nos nossos dias e por várias razões, algumas delas até justas. Mas a primeira de todas é Satanás. O diabo sabe que os pastores são os substitutos naturais dos apóstolos. Isso já aconteceu no Novo Testamento. No Novo Testamento, os apóstolos já foram saindo de cena, e os pastores, que eram deixados nas igrejas, já iam ocupando o lugar dos apóstolos. E o diabo, sabendo disso, odeia a vocação pastoral e faz de tudo para destruí-la. A segunda razão é que os verdadeiros pastores, há falsos, mas os verdadeiros pregam contra o pecado, que entristece o Espírito Santo de Deus. E esse tipo de pregação, e esse tipo de religião não agrada a maioria das pessoas. Por que sair de casa e se sentir desconfortável dentro da igreja? Por que emprestar os meus ouvidos para alguém que vai mostrar o que eu estou fazendo de errado? E a terceira razão, a terceira causa, existem realmente charlatões, ou pessoas equivocadas, que se chamam de pastores quando não são, pastoras quando não são, assim como existem em todas as demais ocupações. E a quarta razão é que o mundo generaliza e consegue colocar todos os evangélicos e cristãos em geral dentro da mesma panela, igualando a todos nós. Quando o famoso pregador
norte-americano Jim Swaggart caiu em pecado, acho que nos anos 90, ele caiu no pecado de prostituição, ele virou notícia no mundo inteiro. Ele era conhecido mundialmente e o mundo inteiro fez questão de transmitir o dia que Jim Swaggart confessou o seu pecado perante a sua igreja nos Estados Unidos. Mas naquela mesma época, naquele mesmo dia, quase ninguém ouviu falar daquele padre em Campinas que estava molestando várias e várias criancinhas inocentes. Parece que existe uma perseguição maior contra pastores e contra evangélicos do que contra qualquer outra vocação religiosa. E meus amados jovens, apesar de todos esses obstáculos, Paulo aconselhou Timóteo a desejar a ocupação especial do pastor. Então, por que o trabalho pastoral é tão especial assim? Primeiramente, porque a palavra de Deus é importante. Aliás, ela não é importante, ela é importantíssima. Devido a esse instrumento de trabalho, muito mais importante que um bisturi de um médico, muito mais importante que a Constituição brasileira que o advogado usa para nos defender na corte, muito mais importante que a enxada do agricultor. Esse instrumento de trabalho faz do chamado pastoral um chamado especial. Paulo inicia dizendo que a palavra de Deus é fiel. Quantos concordam com isso? Digo amém. A palavra de Deus é verdadeira. Ela é a mensagem mais importante do mundo. E ninguém jamais pode possuir a verdadeira fé que salva e transforma sem ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17 diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mesmo o crente mais fervoroso desta noite, se ele passar 1, 2, 3 semanas, se ele passar um mês sem ouvir a palavra de Deus, ele perde a fé, e ele se torna pior que um pagão, ele se torna pior que um ateu. Ninguém pode viver sem ouvir a palavra de Deus, amém, irmãos? Ninguém pode viver sem contato com a palavra de Deus. Ela é a fonte da nossa fé, ela é a fonte da nossa esperança. Alguém perguntou a uma mulher muito piedosa, uma mulher de muita fé: a senhora é aquela mulher que possui uma grande fé em Deus? E ela sorriu e disse: não, eu não sou esta mulher, ao contrário, eu sou aquela mulher que possui fé num grande Deus. Não é a minha fé que é grande, mas Deus que é grande. A palavra de Deus é mais importante que a vacina contra o câncer, se existisse. Infelizmente, algumas pessoas não acreditam nisso, até mesmo dentro do nosso meio. Não acreditam que a palavra de Deus seja tão importante assim. Senhor João, ele era um dentista renomado no interior do estado. Ele tinha 2 filhos, e esses filhos se converteram a Jesus Cristo através do ministério do pastor Jaime Rose. E imediatamente eles sentiram o chamado para serem pastores. Eles receberam de Deus o chamado para ingressarem no ministério. Mas o pai, que era dentista renomado, disse: de jeito nenhum, vocês não serão pastores, que não poderão sustentar suas famílias, que não poderão fazer investimentos financeiros. Vocês serão dentistas como eu. E o pai não os permitiu, e os 2 filhos realmente se tornaram dentistas, seguiram na carreira odontólogo, viraram odontólogos. Mas o que o pai demonstrou é que a pregação da palavra de Deus não é importante, e que a posição pastoral não é importante. Paulo diz para Timóteo que, além da Bíblia ser uma palavra fiel, o ministério também é excelente. Ou seja, o chamado de Deus é importante. Não é importante, é importantíssimo. Por isso que, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Paulo não poderia ter classificado o ministério melhor do que isso.
mas precisa desejar. Significa ser um voluntário, estar pronto para pagar um alto preço, se necessário for, para servir a Deus. Nem todos nós, pastores, pagamos um alto preço. Alguns pagam um preço maior do que outros, mas realmente o ministério não é um lugar para preguiçosos, não é um lugar para acomodados. O ministério é um lugar para que pessoas possam avançar na vida. Vamos ver como foi a chamada do profeta Isaías para o santo ministério. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? São duas perguntas. A primeira, quem eu vou enviar? Deus poderia enviar todos nós nesta noite. Mas a segunda pergunta é o problema que nós todos temos enfrentado. E quem há de ir por nós? Ele envia, mas quem aceita o envio? Ele chama, mas quem aceita o chamado? Então disse eu, só um homem disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Onde estavam os outros? Onde estavam os outros homens de Israel que não responderam positivamente como Isaías? E a tradição nos diz que este Isaías, depois de alguns anos, ele foi cerrado ao meio, vivo como um pedaço de madeira, não pelos inimigos, não pelos pagãos, não por outras nações, mas ele foi cerrado ao meio pelos religiosos da sua época, porque os maiores inimigos não são os de fora. Nós sabemos o que esperar das pessoas de fora. Os maiores inimigos são as pessoas que surgem de dentro, e foram os próprios irmãos de Isaías, que não gostando do seu ministério, não gostando das suas pregações, não gostando dos seus ensinamentos, resolveram matá-lo da forma mais cruel possível, cerrando-o ao meio. Essa chamada então não vem para qualquer pessoa, não vem para qualquer homem. Foi enquanto Paulo e Barnabé trabalhavam na igreja local que Deus os chamou. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Ou seja, eles já estavam nadando quando Deus os chamou, amém, irmãos? Eles já estavam correndo quando Deus os chamou, amém, irmãos? Eles já estavam envolvidos. E assim também, Deus não vai chamar pessoas que estão frias espiritualmente, pessoas que estão afastadas espiritualmente, mas Deus vai chamar aquelas pessoas que estão envolvidas, aquelas pessoas que estão próximas dEle, aquelas pessoas que já estão servindo a Ele de alguma maneira, em alguma capacidade. Paulo e Barnabé, eles caíam correndo, eles já caíam andando, e por isso eles foram chamados. Foi enquanto Moisés apacentava o rebanho do seu sogro, que Deus o chamou para ser o salvador de Israel. Foi enquanto Gideão malhava o trigo, que Deus o chamou para livrar Israel das mãos dos opressores. E foi enquanto Eliseu lavrava com 12 juntas de boi, que o profeta Elias o chamou para ser o seu substituto, para ser o seu auxiliar. Eu mesmo fui chamado para o ministério com 13 anos de idade. Já havia sido salvo alguns meses, eu já estava visitando com o meu pastor, já estava frequentando os cultos de oração da igreja, eu já estava fazendo evangelismo com os ceifadores por Cristo, eu já estava envolvido quando Deus me chamou para o santo ministério. Apesar de que a palavra de Deus é importante, apesar de que o chamado de Deus é importante, há muitos que não se interessam pelo ministério e não dão o devido valor. Mas jovens, além de desejar a ocupação de um pastor, Paulo também disse a Timóteo o que ele deveria e precisava possuir para ser um pastor. Há certas qualificações e exigências que mantêm muitos homens longe do ministério. E muitos estão fazendo um favor, se mantendo longe do ministério, pois sem essas qualificações, não deveriam abraçar o ministério.
Convém, pois, que o bispo pastor seja. Paulo primeiro diz: deseje o ministério, almeje pelo ministério, mas saiba que há algumas exigências, saiba que há algumas qualificações das quais Deus não abre mão. Paulo então dá a Timóteo uma lista de qualidades espirituais. Em nenhum momento Paulo enfatiza qualidades físicas, amém, irmãos? Em nenhum momento ele enfatiza a beleza física, em nenhum momento ele enfatiza as habilidades esportivas, em nenhum momento ele enfatiza o QI das pessoas, mas ele enfatiza qualidades espirituais. E essas qualidades podem ser classificadas de 3 maneiras para a nossa compreensão. A primeira de todas, convém que o pastor seja irrepreensível. Irrepreensível não quer dizer perfeito, pois não existe pastor perfeito a não ser o sumo pastor Jesus Cristo. Paulo não foi perfeito, Pedro não foi perfeito, João não foi perfeito. E não existe perfeição no ministério. Irrepreensível quer dizer sem culpa. E acredite ou não, a partir do momento que nós oramos, nós não somos mais culpados. A partir do momento que nós confessamos e pedimos perdão, não há mais culpa, amém, irmãos? Nós temos que entender, irrepreensível quer dizer sem culpa. Alguém que tenha um bom testemunho, tanto para os que estão de fora, como também para os que estão de dentro. E o que ele deve fazer? Para isso ele deve ser marido de uma mulher. Eu pessoalmente não participo da ordenação de um candidato solteiro. É minha convicção. Não sou contra, não prego contra, mas eu pessoalmente não participo. Pastor fulano quer ser pastor, você participaria do concílio? Ele é solteiro? Não vou participar. Porque é como eu leio a Bíblia. Ele precisa ser marido de quem? De uma mulher. Ele precisa ser casado para ser pastor. Interessante isso, porque nós temos não poucos homens solteiros ordenados no nosso ministério, no meio batista independente. E eu não estou dizendo que isso é uma heresia, eu estou dizendo, eu não me sinto confortável em participar da ordenação de um homem solteiro para o ministério. Pastor, mas se ele foi chamado para ser missionário entre os índios, se ele foi chamado para ser professor no seminário, não precisa de ordenação. Amém, irmãos? Pode fazer tudo isso sem precisar ser ordenado. Mas esta é minha opinião e eu admito que sou uma voz meia solitária no nosso meio a respeito disso. Mas eis aqui a primeira qualificação, Timóteo. Você precisa se casar, meu amigo. Você precisa achar uma mulher virtuosa e se casar com ela. Isso quer dizer que você, Timóteo, não pode ter mais que uma esposa viva. Você não pode ter mais que uma esposa viva. Eu conheci um pastor que há 25 anos foi abandonado pela esposa e deixado sozinho com uma criança de colo para ser criada, uma filha. A esposa, acho que ela se embruteceu e ela disse: eu não quero ficar casada com um pastor. Mas eu acho que ela estava mentindo, pois ele então ofereceu abandonar o ministério para não perdê-la, mas já era tarde demais. Ele ficou na igreja, pastor abandonado pela esposa, mas ele sabia que se contraísse um segundo casamento, sendo que a esposa primeira dele ainda estava viva, ele não poderia mais ser pastor daquela igreja, pois no estatuto da igreja rezava que o pastor só podia ter sido marido de uma mulher viva. E ele preferiu o ministério a um segundo casamento.
E ele ficou 25 anos solteiro, ministrando para aquela igreja. Ele criou a sua filha, ela se casou muito bem. Ele chegou a ver alguns dos seus netos, até partir para o céu de tristeza, por ter sido abandonado pela sua esposa. Mas irmãos, este pastor há de ganhar uma coroa de glória incomparável no céu, porque Deus viu que ele preferiu o ministério a um segundo casamento, enquanto a sua primeira esposa ainda estava viva. Por outro lado, hoje em dia muitas igrejas, não poucas, estão criando confusão. Elas estão sendo destruídas, porque elas estão aceitando pastores divorciados, não só uma nem duas, mas várias vezes. Pastores que estão se casando novamente e que estão minimizando a importância do casamento perante os seus próprios irmãos. Paulo disse: convém que o pastor seja irrepreensível, marido de uma mulher. O pastor também precisa ser vigilante, que quer dizer preparado para qualquer evento. Coisas anormais acontecem quase todos os dias, surpresas quase o tempo todo, e o pastor precisa estar sempre preparado. Sóbrio quer dizer equilibrado. Por isso Paulo diz: não dado ao vinho. Por quê? Porque quem ingere bebida alcoólica, mesmo uma tacinha de vinho por dia, vai perder o seu equilíbrio mental e emocional em algum momento da vida. Honesto. Aqui Paulo está falando sobre a conduta do pastor. Paulo diz que ele não deve ser cobiçoso de torpe ganância. Ele não pode viver movido pelo dinheiro. Amém, irmãos? Ele não pode viver em busca do dinheiro. Um pastor estava construindo a sua igreja. Para isso ele havia contratado uma construtora, um engenheiro, e eles já tinham feito todo o planejamento. Aí o dono da construtora chamou o pastor de lado e disse: eu tenho como abaixar pelo menos 20% do total do custo desta obra. E meus amados, aquela igreja não tinha dinheiro suficiente. 20% teria sido uma grande ajuda. Aí o pastor perguntou: como? E o dono da construtora disse: desde que eu não tenha que lhe dar nota fiscal, desde que eu não tenha que justificar nenhuma compra com nota fiscal, desde que eu possa comprar tudo sem nota fiscal. E apesar da tentação ter sido muito grande, o homem de Deus respondeu: engenheiro, nunca é certo fazer o errado e nunca é errado fazer o certo. Nós vamos pagar tudo com nota fiscal, porque a igreja tem que dar o primeiro exemplo. Hospitaleiro quer dizer compartilhar e ajudar os necessitados, e não espancador. Pastor não deve ser violento. Certo pastor sensacionalista disse para uma jovem que ela estava cheia de demônios. Imagine um pseudo pastor dizer para uma adolescente: você tem uma legião de demônios dentro de você. Aquela jovem acreditou. Aquele pastor causou um grande dano mental e social na vida daquela moça. E por causa disso, ela acabou parando na igreja daquele pastor, pois ela queria se ver livre dos demônios. Mas com o passar do tempo, convivendo com aquele pastor, ela descobriu que o mesmo batia na esposa, agredia a esposa. E um dia ela me contou o que estava acontecendo, e eu disse para ela: você deve perceber que quem está cheio de demônio é esse pastor. Homem que bate em mulher é pior que o diabo. Amém, irmãos? E graças a Deus ela saiu daquela igreja, mas não sem muitos danos emocionais. O pastor tem que ser irrepreensível, ou seja, não pode ser culpado. Não pode ser culpado.
Em segundo lugar, convém que o pastor seja respeitado. Verso 4, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. E a palavra modéstia quer dizer sem chamar atenção para si. Uma das coisas que mais desagrada é quando você vê pastor dentro da igreja repreendendo os seus filhos em público. Não sei se eles estão querendo mostrar serviço, mas do púlpito estão repreendendo os seus filhos, para mostrar para a igreja, que tem autoridade. Aí aquelas crianças passam vergonha, se sentem humilhadas, para crescer, se tornarem adultas e fugirem da igreja. Não precisamos provar nossa autoridade, amém, irmãos? Não precisamos. A palavra sujeição aqui significa respeito. Só isso, nossos filhos precisam nos respeitar. Sem respeito, o pastor não pode governar nem a sua casa e nem a casa de Deus. Então a família precisa respeitá-lo. Existem muitos ministérios que já foram destruídos por causa de filhos rebeldes e esposas autoritárias. Isso não quer dizer que os filhos do pastor devam ser perfeitos. Nem todos os filhos de Deus são perfeitos. Nós somos filhos de Deus e não somos perfeitos. Mas quantos concordam? Deus é o melhor pai do mundo. Paulo está dizendo, se o pastor não for o líder do seu lar, como poderá ser o líder da casa de Deus? Também não pode ser neófito. Quer dizer, não pode ser novato. E não está falando da idade. Timóteo era muito jovem. Não está falando da idade. Paulo disse para Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade. Ele era moço. Neófito está falando de experiência. Não pode assumir o pastorado quem não tem experiência. Experiência na palavra de Deus. Não pode. Porque se assumir o ministério sem a devida experiência eclesiástica, vai se orgulhar e vai ser usado nas mãos do diabo. Vai pecar o pecado de orgulho, vai pecar o pecado de heresia, vai ensinar inverdades, porque não tem a devida experiência dentro da palavra de Deus. Conheci um jovem cheio de planos, e ele foi pastorear uma igreja. A princípio, ele era batista tradicional, enraizado nas doutrinas apostólicas. Mas uma vez naquela igreja inexperiente, para agradar a maioria das pessoas, ele foi abandonando aos poucos as suas doutrinas tradicionais. Ele foi buscando outras doutrinas espalhafatosas, doutrinas que mexessem mais com a emoção das pessoas. Ele acabou ensinando heresias para agradar aos homens. E é claro, abandonou as suas raízes. Por isso a obra de Deus não é lugar para neófitos. Mas para ser respeitado, o pastor precisa do respeito de sua casa, de sua igreja, e ele precisa ser um homem experiente na palavra. Caso contrário, ele é um neófito. E em último lugar, além de desejar o pastorado, a ocupação de pastor, além de possuir essas qualidades vitais para o ministério, Paulo disse para Timóteo que ele precisava cumprir as funções fundamentais de um pastor. E é aqui onde a maioria de nós mais erra. Eu confesso, sou culpado. É aqui onde nós mais falhamos no ministério. É aqui onde nós mais precisamos da ajuda de Deus. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, quantos concordam? Nós estamos vivendo nos últimos tempos. Não há dúvidas. Quem tem o Espírito de Deus reconhece que nós estamos nos últimos tempos. Apostatarão alguns da fé,
A palavra fé aqui se refere à doutrina, dando ouvidos a espíritos enganadores, veja, doutrinas de demônios. Nós já estamos vivendo nos últimos tempos. Paulo, na verdade, escreveu esta carta para mim, para você, para todos nós. Quais são as funções vitais de um pastor nos últimos tempos? Primeira de todas, é alertar a igreja sobre os espíritos enganadores, dentro e fora da igreja, fora e dentro da igreja, porque propondo estas coisas aos irmãos, para quem nós devemos propor essas coisas? Aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo. A carta foi escrita para Timóteo, mas ele tinha que transmiti-la para os irmãos. Ele tinha que alertar a igreja sobre esses perigos. Esses espíritos enganadores, eles estão trabalhando no nosso meio, através da internet, através do rádio, através da televisão, através dos jornais, através dos partidos políticos, e muitas vezes infiltrados na igreja. Um colega de ministério me disse que estava dividindo a igreja dele em células. Ele queria ver a igreja crescer, e ele achou que esse método de abrir a igreja, dividir a igreja em células, seria interessante. E no início deu certo. Ele preparava as lições, dava as lições no domingo de manhã para a igreja, e no decorrer da semana, cada célula repetia aquela lição para o seu grupo, mesmo que aquele grupo já tivesse ouvido ou recebido a lição no domingo. E na época ele me perguntou por que eu não fazia isso, e eu disse para ele: porque o risco é muito grande. Uma das obrigações do pastor é vigiar os espíritos enganadores, amém, irmãos? E o pastor não é como o Espírito Santo, que tem 7 olhos, que passeiam pela terra. Ele é limitado no seu conhecimento, na sua percepção. Aí ele me disse: mas se você colocar pessoas de confiança, você não vai ter problemas. E eu disse: eu não confio nem mesmo em mim, preciso estar me vigiando. Eu acho que é arriscado. Acho melhor você garantir cultos de qualidade, amém, irmãos? Acho melhor você garantir estudos e pregações de qualidade, para que o seu povo não passe fome e não precise de comida de outro lugar. Mas ele insistiu, me disse depois de algum tempo: olha como estamos indo bem. E mal sabia ele que dos 5 grupos, 2 estavam ensinando heresias, infiltrando ensinamentos que não condiziam com a doutrina da igreja, e planejando tirá-lo para colocar outro pastor que concordasse melhor com o que as células estavam ensinando. E de dentro das células houve traição, houve motim. Por que isso acontece? Porque existem células saudáveis, mas também existem células atípicas ou cancerígenas. E Paulo mandou que o pastor vigiasse os espíritos enganadores. Mas pastor, nós não devemos falar mal dos nossos irmãos. E é verdade. Você raramente ou nunca me ouviu criticando ou falando mal de qualquer outra igreja que seja, amém, irmãos? Mas devemos falar e expor os espíritos enganadores, e não as pessoas que estão sendo enganadas por eles. E nossa obrigação pastoral é de alertar a igreja sobre os espíritos enganadores, porque estamos nos últimos tempos. Por que as igrejas estão renovando as suas doutrinas, ao invés de renovar a sua fé? Eu não preciso de renovação doutrinária. Eu creio no Novo Testamento, amém, irmãos? Eu creio nas doutrinas apostólicas.
Mas todos os dias eu tenho que renovar a minha fé. Caso contrário, eu me desanimo e eu desisto da vida cristã. Parem de buscar renovação doutrinária e passem a buscar renovação espiritual. Sua esposa precisa de um marido renovado, amém, irmãos? Seu marido precisa de uma esposa renovada. Os pais precisam de filhos renovados. Filhos precisam de pais renovados. E essa é renovação espiritual, não é doutrinária. Porque as igrejas estão abaixando seus padrões, ao invés de aumentá-los. Porque nós, pastores, não estamos alertando as igrejas sobre heresias, sobre o mundanismo. Minha sogra, quando eu era bem mais jovem, contou-me uma história muito interessante. Ela disse que 2 beduínos estavam viajando pelo deserto, e eles pararam à noite, montaram a sua tenda e dormiram. No meio da noite, um deles acordou com o nariz do camelo dentro da tenda. Aí ele acordou o companheiro e disse: olha o nariz do camelo dentro da nossa tenda. Mas o amigo ficou chateado de ter sido acordado. Respondeu: deixa para lá. Irritado, ele disse: veja se dorme. 2 horas depois, o mesmo beduíno acordou, só que agora com o nariz e o pescoço do camelo dentro da tenda. Aí ele acordou o outro amigo e disse: olha agora, é o nariz do camelo, pescoço do camelo dentro da nossa tenda. Mais irritado ainda, o seu companheiro disse: pare de me acordar, me deixe em paz, vá dormir. Ao amanhecer, os 2 beduínos acordaram do lado de fora da tenda e o camelo estava dormindo do lado de dentro. Em outras palavras, se o pastor não pregar contra os falsos ensinamentos, falsos espíritos, logo eles irão tomar conta da igreja. Em segundo lugar, o pastor deve rejeitar os falsos ensinamentos. Mas rejeita, e essa palavra é forte, é a mesma palavra usada quando uma moça rejeita um pedido de casamento. E quando uma moça rejeita um pedido de casamento, é rejeição, né? Rejeita as fábulas profanas e de velhas, exercita-te a ti mesmo em piedade, que quer dizer espiritualidade. Recusar, evitar e fugir dos falsos ensinamentos. Um exemplo disso foi o governador Neemias. Quando Neemias levantou os muros de Jerusalém, ele ensinou o povo de Israel a rejeitar o paganismo. Ele proibiu a associação de Israel com as demais nações vizinhas que praticavam paganismo, que eram contrárias à palavra de Deus, porque ele sabia que aquelas nações iriam influenciar Israel mais uma vez contra Deus. Aí Neemias precisou voltar para o rei da Pérsia, passou algum tempo fora de Jerusalém. Quando ele retornou para Jerusalém, ele encontrou um pagão chamado Tobias, morando dentro da casa de Deus. Tobias já havia trazido toda a sua mobília para dentro da casa do profeta, morando dentro da casa de Deus, com todos os seus pertences, todos os seus móveis. Mas Tobias era inimigo da palavra de Deus, ele era pagão, ele odiava o Deus de Israel, e no entanto ele estava dentro da casa de Deus. Veja o que Neemias fez, Neemias 13, versos 6 a 8. E voltando a Jerusalém, compreendi o mal que Eliasibe fizera para Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus, o que muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara.
Neemias era um homem pacato, ele era um homem gentil, mas não naquele momento. Quando ele viu os móveis do pagão dentro da casa de Deus, ele jogou tudo para fora, ele lançou tudo para fora, ele purificou a câmara, ele purificou a casa de Deus, por causa da presença daquele pagão. Digamos que eu me ausentasse por um ano, deixando a igreja aos cuidados do pastor Márcio, do pastor Carlos, e quando voltasse, encontrasse aqui uma igreja sensacionalista, vendendo o céu na terra, vendendo água do Rio Jordão, prometendo curar todo e qualquer tipo de doença, expulsando demônios e transformando o culto de Deus em um show. Imagine se encontrasse aqui um conjunto de bateria e de guitarra elétrica, e os nossos jovens cantando, delirando ao som da música e dançando. Imagine se encontrássemos aqui o rock and roll cristão. O que você acha que eu deveria fazer? Aceitar ou rejeitar todas essas fábulas profanas? O pastor deve rejeitar, não só todos os mestres falsos, mas todos os falsos ensinamentos que tentam entrar dentro da igreja. E em terceiro lugar, o pastor deve preservar a doutrina da palavra de Deus. Certa vez Charles Spurgeon disse: eu defender a Bíblia é como que se eu estivesse defendendo um leão. Um leão não precisa de defesa, logo a Bíblia não precisa ser defendida. É verdade. A Bíblia, ela é maior que tudo. Ela é maior que todos. Ela é maior que todo o inimigo. Mas, Paulo disse para Timóteo: tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Você não pode descuidar da doutrina. Persevera nestas coisas. E a palavra doutrina se refere ao conjunto de ensinamentos que os apóstolos e Jesus Cristo nos deixaram no Novo Testamento. Preservar, perseverar nesses ensinamentos é o nosso dever. A igreja não pode crescer à custa da doutrina. Não pode crescer negociando a doutrina. A doutrina é mais importante que números. Paulo está dizendo: Timóteo, o mundo vai mudar. Ai, como tem mudado. Os métodos vão mudar, mas a doutrina, Timóteo, não pode mudar. Continue firme na doutrina. Em 2 Timóteo 2, Paulo dá 3 exemplos de perseverança. Ele disse: persevera. Agora eu vou te mostrar o que significa perseverança, através de 3 exemplos: o soldado, o atleta e o fazendeiro. Nós temos 2 soldados aqui nesta noite, talvez mais. Nós temos a Fabiana, nós temos o Lucas. Nós temos atletas aqui? Quem? O Eduardo é atleta? Se considera, né? Mas profissionalmente nós temos um atleta aqui? Profissional, já foi? Alguém já foi atleta profissional? Então eu vou ficar com o Eduardo, ele vai quebrar o meu galho. E fazendeiro, nós temos alguém que já foi fazendeiro? Já trabalhou? O Joel já trabalhou na roça, né, Joel? Já trabalhou numa fazenda. Isso, então o Joel entende muito de fazenda. Então preste atenção: o soldado, a vida militar é muito difícil e ela exige muita perseverança. Quando na batalha, o soldado não pode desistir, não pode se render, não pode voltar atrás, e ele faz de tudo para obedecer e agradar ao seu comandante, não é isso? Caso contrário, não serve para ser um militar. O atleta, o bom atleta é disciplinado e obediente às regras do jogo. E o fazendeiro? O fazendeiro, ele precisa de muita paciência. Ele nunca vê o resultado de seu trabalho imediatamente. Ele precisa plantar e esperar o tempo certo
para ver o resultado do seu trabalho. Só que ninguém gosta de esperar. Depois da pandemia e o estrago que a pandemia fez na nossa igreja, nós estávamos repletos aqui embaixo e lá em cima. Depois do estrago que a pandemia fez, alguém me perguntou: pastor, o que o senhor vai fazer agora? E eu disse: esperar. Amém, irmãos? Esperar. Mas ninguém gosta de esperar. O pastor precisa então ser como soldado, como atleta e como fazendeiro. Ele precisa alertar o seu povo sobre os lobos vestidos em pele de carneiro. Ele precisa rejeitar todo o ensinamento contrário às Escrituras Sagradas. E ele precisa perseverar na doutrina dos apóstolos. No final de sua vida, Paulo disse para Timóteo: que bênção, né? Os dois então mantiveram uma amizade por muitos e muitos anos. E agora Timóteo não era mais tão novo assim. Paulo disse para ele: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Que bênção, guardei a fé. O ministério pastoral é uma vida de combate, é uma vida constante de guerra espiritual. Guardar a fé significa ser fiel à doutrina de Deus, sem se desviar nem para a esquerda e nem para a direita. Eu não quero que você se sinta mistificado nesta noite, esta não é a minha intenção, mas eu estava na estrada, de repente uma irmã de Goiânia me telefona, e ela me perguntou: pastor, o senhor está bem? Eu estou bem. Pastor, a razão que eu estou lhe perguntando é porque eu sonhei a noite inteira com o irmão. Pastor, isso nunca aconteceu comigo antes. E eu acordei com um coração muito pesado, já orei muito pelo irmão. E eu quero saber, está tudo bem com o irmão? E eu disse para ela: agora está tudo bem comigo. Porque não sei o que o diabo tinha planejado, mas com certeza você já dissuadiu o plano do inimigo. Amém, irmãos? Eu não sei o que o diabo ia aprontar comigo hoje, mas seja o que for, Deus usou a irmã. É exatamente disso que estamos falando. Perseverar, guardar. Então que nós, pastores, possamos dizer essas mesmas palavras no final da nossa carreira. É isso que devemos esperar do nosso pastor. Foi isso que eu esperei e vi na vida do meu pastor. Primeiro de tudo, eu vi amor pelo ministério. Quantos acham que o pastor Carlos Johnson ama a Igreja dos Surdos? Digam amém. Amém. Nenhuma dúvida sobre isso. Amém. Amém. Nenhuma dúvida sobre isso. O que mais eu vi? Eu vi qualidades espirituais. Meu pastor não era perfeito. Morei com ele por 3 meses dentro da casa dele. Quando você mora com alguém, você conhece melhor aquela pessoa. Ele nunca me desapontou, mas eu percebi que ele não era perfeito. Mas as qualidades espirituais dele eram inegáveis. Ele era cumpridor de suas funções. Incrível, ele era metódico. Ele tinha um horário para acordar, orar, ler a Bíblia, preparar mensagens, fazer visitas, até para tirar uma soneca. Ele seguia sempre o mesmo ritual. Amor a Deus acima dos homens, amor a Deus acima de si mesmo. Não é muito o que Deus está pedindo dos pastores, né, irmãos? Não é muito. Assim como é difícil ser pastor hoje em dia, foi muito difícil mesmo, ser pastor nos dias de Timóteo. Nós temos a tendência de dizer que a nossa geração é mais difícil que a geração passada. Mas ser humano sempre foi o ser humano. A natureza do pecado sempre foi a natureza do pecado. E o inimigo da igreja sempre foi o mesmo.
ou os mesmos? O diabo, o mundo e a nossa carne. Então, vamos saber o que esperar dos nossos pastores. Esperem exatamente isso dos seus pastores. E orem por eles, porque eles dependem da sua ajuda para serem bons pastores. Amém?